Tá no YouTube, então cola aqui. Tem conteúdo bom no canal, compartilha aí. Dica boa, bate-papo, inspiração com Jorge Vicente, direto do coração. Se inscreve aí no canal, compartilha aí. Curte o vídeo, comenta e deixa o like aí. Ativa o sininho pra não se esquecer. Toda semana tem algo pra você. Acesse agora YouTube com compartilha. É conteúdo que inspira, pode vir. Ativa o sininho pra não se esquecer. Toda semana tem algo pra você. Acesse agora YouTube com compartilha. É conteúdo que inspira, pode vir. Conteúdo que inspira, pode vir. Olá, pessoal. Mais uma vez aqui no Compartilha aí, Compartilhadores. Hoje um tema muito bacana. Temos dois convidados muito bacanas, muito especiais aqui, o Felipe e a Viviane, que vão falar de um tema muito importante na nossa vida, a solidariedade. Projetos que transformam. Sejam bem-vindos, né, Felipe e Viviane. Gostaria que vocês se apresentassem um pouquinho para nós, dissessem quem vocês são. Vamos lá. Vamos lá, eu sou a Viviane, eu sou professora de dança e faço parte da organização do Projeto Paz, que é uma abreviação do Projeto Alimento Solidário, que é um projeto que a gente se uniu, algumas pessoas com boa vontade, nos unimos para trabalhar em cima de entrega de alimentos para pessoas em situação de rua. Meu nome é Felipe Boquicchio, trabalho com marketing digital e a gente já está nessa tocada aí desse projeto social já há mais de 3 anos já. E é uma coisa bem bacana. Foge um pouco do nosso trabalho, do nosso dia a dia, mas a gente vê a importância do que é ajudar o próximo, né? Esse que é o principal objetivo. Muito bacana. Inclusive, pessoal, a gente sempre fala... Sempre nasce a vontade de ajudar as pessoas, nasce a vontade de ajudar o próximo, mas muitas vezes nós temos projetos já em andamento. Então, que a gente possa contribuir com esses projetos. Muitas vezes eu quero criar um projeto novo e não sei por onde começar. E muitas vezes eu posso potencializar um projeto que já existe. E a ideia hoje é mostrar um pouquinho do alimento solidário para que a gente também possa contribuir, para que a gente possa entender um pouquinho como funciona. E eu queria perguntar para vocês... Como é que surgiu a ideia? A ideia ela surgiu a partir de amigos, né, que frequentavam uma casa espírita, que também, como, né, todas as vertentes religiosas, trabalham a doação ao próximo, né, a caridade. E a gente veio essa necessidade de ajudar de alguma forma o próximo e veio a ideia de trabalhar com entrega de marmitas. Começou como um projeto muito pequeno, a gente fez um pilotinho ali de 20 marmitas, uma macarronada feita feita em casa, bem caseiro, assim, e a gente foi entregar, pegamos o nosso carro e foi entregar aos redores de onde a gente estava, né? E aí a gente fez isso algumas vezes. E aí foi começando
foi 20. Ah, vamos fazer um pouco mais porque faltou. 20 marmitas não durava 5 minutos. É rápido, né? Quando você começa. E a gente pensou num negócio diferente, assim, a gente via... Existem outros projetos, né, que recebem pessoas, monta quiosque, algumas coisas assim. Mas a gente andando pelo bairro, a gente viu assim, tem gente que fica alocada nos lugares, né? Que fica, monta uma barraquinha, ou que dorme embaixo de uma marquise, alguma coisa assim. Então a nossa ideia sempre foi essa, de a gente rodar e ir entregando. E não tem um ponto específico. Por exemplo, tem gente que faz na Cracolândia que vai com uma Kombi, abre lá e entrega para todo mundo que vier. Faz fila e entrega. A gente vai rodando. Então, é isso. Começou com 20, a gente ia em 4 pessoas dentro de um carro, a gente mesmo que cozinhava, a gente mesmo que colocava no carro e a gente ia entregar. E a gente foi vendo assim, putz, é pouco, sabe? Porque, infelizmente, tem muita gente morando na rua, né? Muita gente. Então, a gente foi começando. Começou com 20 e hoje estamos com 200, na média, a cada 15 dias. Então, uma coisa que começou uma vez por mês, 20 uma vez por mês, hoje já é 2 vezes por mês, 200. Então, 400 entregas aí por mês. Por mês. É uma coisa que se tornou... E tá crescendo, né? Sim. O que eram 4 pessoas, hoje... Nossa, hoje... Assim, não projeto, é uma equipe um pouquinho mais... Umas 10? Umas 10, por aí. É que depende, cada vez a gente faz uma coisa, né? A cada 15 é entrega de marmitas e no outro é entrega de lanche e kit de higiene. Então, a cada entrega tem algumas pessoas que participam dessas equipes para fazer ou para entregar, né? Então, não é sempre todo mundo. Não são sempre as mesmas pessoas. E foi o que ela falou, assim, começou com um projeto de algumas pessoas que frequentavam um centro espírita, mas hoje, mais da metade, ou pelo menos a metade, não são do centro espírita. Mais da metade. São pessoas que viram um projeto né? Que viram, que se engajaram e começaram a participar. E falaram assim, não, também quero. E aí, ou doando dinheiro, ou doando alimento, ou doando tempo. Se a gente for considerar as pessoas que doam, então, aí é muito mais, né? A gente está falando só dos 10 ali, ou 12 são os que realmente participam da produção e entrega. Mas que participam doando, ajudando, aí dá muito mais, né? Aí dá muito mais. Não sei nem dizer. Eu acho que o que foi bacana é a gente conseguiu abrir um espaço para pessoas em volta da gente mesmo, que queriam se doar, mas não sabia como. E aí, por serem próximos, você está fazendo um projeto, também vou, posso, não sei o quê. E aí, amigos de amigos, então isso foi se multiplicando. Então, é muito legal, porque quando você começa algo em direção ao bem, né, isso também se multiplica. Então, né, e é tudo você vê que é intuição. Tipo, a pessoa, não, eu quero participar também. E não passa por um lugar racional, né? Vem do coração mesmo, vem da boa vontade. Então, isso foi muito legal, assim. Claro, trabalhando nesse projeto, a gente começamos a enxergar outras possibilidades, né? Porque primeiro você começa pelo amor. Depois você começa a entrar numa questão um pouco de políticas públicas. Como que a gente pode melhorar isso? Para onde a gente... Né? Porque é muito louco, porque trabalhar com pessoas de rua, chega um momento que você se sente impotente. Porque você quer fazer mais, mas é muito difícil fazer mais, né? Porque são pessoas, geralmente, que têm problemas, questões psicológicas, têm vícios. Então, é um problema, um buraco muito mais embaixo, sabe? E a gente fica, né, quebrando a cabeça. Então, a gente tem algumas pretensões de ampliar o projeto em direção a essa questão, mas ainda estamos aí nos aquecendo, vendo se a gente consegue deixar um corpo mais sólido de voluntários, porque isso é uma questão, né? Porque voluntários, as pessoas têm uma ideia de voluntários, eu vou lá e faço. Só que não é bem assim. A gente precisa se comprometer. Porque para um projeto de voluntários dar certo, a gente precisa de frequência, a gente precisa de comprometimento. Porque aí a gente vai contando com aquelas pessoas e isso vai se estruturando. Então, é uma ideia de voluntariado que às vezes as pessoas não têm noção, né? Então, tem aqueles que vão e volta, aparece uma vez, nunca mais, mas a gente precisa de comprometimento. Todo trabalho voluntário precisa de comprometimento, senão não funciona. Porque as pessoas precisam se comprometer. Vocês criaram uma estrutura, criaram uma organização, tem uma quantidade que vocês produzem, que precisam ser entregues,
E se as pessoas não se comprometem, você não consegue atender aquela demanda. Até mesmo para crescer, se não tiver uma equipe sólida, você não consegue. Inclusive, pessoal, quem puder ajudar, a gente vai deixar aqui na descrição os dados para que, né, que a gente possa ajudar de alguma forma. Eu já participei de um projeto, uma, 2 vezes, de entregar marmitas na rua. E é muito difícil. Para quem não tem experiência, sair nas ruas é muito difícil. Eu me deparei uma vez com um rapaz que começou a conversar. Fiquei mais de meia hora conversando. Ele não queria simplesmente ter o alimento ali, mas ter alguém para conversar. Tem gente que quer atenção, não opa. Esses são os desafios também de Sempre procurar tem. entender, de procurar, por exemplo, muitas vezes você vai ter vontade de chorar, você vai ter vontade. E como é que você controla isso? Né? Um projeto estruturado, ele já tem mais ou menos como são feitos, como é entregue, como é a abordagem que vocês precisam ter ali. Então, acho que é importante. Então, pessoal, não que não possa criar um projeto novo, mas é importante a gente apoiar os projetos que já existem, né? E vocês, qual a maior dificuldade que vocês tiveram nesse período agora? Dificuldade mesmo, assim, seja material, seja na entrega. E com certeza vocês tiveram algumas dificuldades, né? Eu acho que, assim, o principal é essa... Na verdade, dificuldade na execução, eu acho que a gente nunca teve. Mas para você crescer, esse é o passo mais difícil, assim, tipo, sabe? Para você aumentar. Porque não dá para você pensar, beleza, eu entrego 200. Dá para a gente, de repente, produzir mais? Até daria. Mas é isso que ela falou. A gente não tem gente suficiente. Para poder... Porque hoje é 100% voluntário. A gente até conhece... Eu conheci uns outros projetos. Eu vi um que é acho que é uma igreja católica. Aliás, da Misericórdia? Grande, que é ali perto da estação de Pirituba. A Missão Mensagem de Paz. Eu conheci lá o projeto deles e é uma coisa fantástica. Inclusive, eles têm uma casa no interior. Ali né, é gigante. Acho que é mais. Acho que é mais. Que daí realmente tira a pessoa da rua e tal. Então, assim, o que a gente faz é um pedacinho da coisa, né? A gente faz uma partezinha, que é essa de levar o alimento para quem está com fome e tudo. Lógico, o nosso pensamento puta, o que a gente poderia fazer a mais, sabe? E é aí que começa a ficar complicada a coisa. Eu acho que a dificuldade está aí. Porque, às vezes a pessoa... o alimento ajuda porque você... Mas como é que eu posso ajudar essa pessoa para realmente ela sair dessa situação, né? E aí que acho que são as coisas mais difíceis. A gente já pensou várias vezes em ampliar o projeto para ter, pelo menos receber e conseguir dar um banho, dar uma roupa, dar alguma coisa assim, tentar dar um pouco mais de dignidade ou de oportunidade para aquelas pessoas. Mas você não encontra as pessoas de novo. Não são as mesmas pessoas que você impacta. Como é que você vai fazer um currículo para a pessoa? Como é que você vai... Sabe? Às vezes a pessoa não tem nem documento. A maioria que está nessa situação de rua... É difícil sair, muitas vezes por conta de vício, por conta de tudo, mas a pessoa ela praticamente não existe pro sistema, sabe? É tipo isso. Então, acho que a dificuldade é esse que a gente está enfrentando e discutindo bastante, é esse próximo passo. Como a gente vai dar esse próximo passo? Né? Como que a gente consegue estruturar para dar um passo a ajudar mais? Teve até um caso legal de uma pessoa na semana passada, que... A pessoa, a gente até tenta, né? É que levar para... Direcionar para uma casa de apoio e tal, é muito complicado isso. Não é simples você tirar a pessoa da rua assim. Mas a pessoa, eu queria ir para um albergue, era uma mulher. Aí um dos nossos amigos colocou no carro, falou, não, vamos achar um albergue. E foram rodando o bairro procurando um albergue que pudesse aceitar a mulher. E aí acabaram encontrando lá. Mas foi coisa de, sabe, de rodar 1 hora assim com a pessoa para você poder encontrar um lugar para poder ficar. Então, esse tipo de coisa que sai meio fora do só fazer a comida, que é o... Acho é que o desafio, né? Esse daí essa é a parte mais complicada da coisa. Estrutural, por exemplo, vocês estavam comentando do projeto que existe lá em Pirituba, tem um outro projeto que é da Aliança da Misericórdia também, que eles fazem... eles têm uma estrutura maior que eles acabam tentando resgatar, mas isso é um processo, demora um pouquinho até você conseguir. Demora, né? Esses projetos, eles funcionam como uma empresa mesmo, né? Isso, tem gente remunerada. Então, tem gente remunerada, porque chega uma hora que você precisa ter uma estrutura que você possa contar.
né? Que não seja só o voluntário. Seja dedicado àquilo. Exato. E muitas vezes você tem que contratar mesmo, né? Os projetos maiores, eles trabalham dessa maneira para conseguir se ampliar mesmo. A gente que é pequeno, né? A gente percebe que tem muitas limitações no sentido da ação. Porque, por exemplo, hoje a gente sai com 3 carros, com 2 pessoas em cada carro. Porque a gente não consegue pôr mais pessoas no carro, porque a gente entrega, no dia das marmitas, a gente entrega vestuário, então roupas, luva, meias, mais ligado ao vestuário. E no dia dos lanches, kits de higiene. Então, assim, o carro Muitas vem vezes cheio. Cobertor, chinelo, tênis, Fora o que a cobertor, gente consegue exato. arrumar. Então, é isso. Vamos lá, vamos pensar. O negócio começou com 20 marmitas. Hoje é marmita, lanche, água, suco, bolacha, blusa, calça, tênis, chinelo. Sabe? O que a gente conseguiu, o que a gente foi conseguindo de doação. Então, hoje a coisa realmente é muito maior. Assim, o crescimento foi exponencial aí nesse período de 3 anos aí que a gente está fazendo o projeto. Eu cortei e não lembrei que você estava falando. Não, disse exatamente. A ideia é que é um bate-papo. Vamos conversando aqui. Mas assim, que você estava falando de outros projetos. Esse projeto que a gente foi conhecer, e aí, olha só que louco. A gente entrega 200 marmitas, e a gente tem quantas pessoas na cozinha lá? 2? 3? Normalmente 2 a 3. 2 a 3. Esse projeto, o projeto que eu fui conhecer, eles entregam 500 marmitas. Legal, é muita coisa. São 20 pessoas trabalhando. A gente faz milagre ali com 2, 3 pessoas na cozinha, sabe? Então, assim, já é uma... A gente não tinha noção, enquanto você não vai conhecer um outro, você não tem noção de falar assim, não, porra, peraí, a gente entrega bastante coisa, a gente está fazendo bastante coisa, sabe? Não é tão pouco assim. E mesmo assim, a gente indo pra rua, a gente fala, caramba, ainda assim é pouco. Isso aqui é o pior, sabe? De você olhar e falar, caramba, ainda precisaria de mais, sabe? Isso que é... E pulverizou muito, né? Então, onde não tinham as pessoas em situação de rua, hoje elas estão. Então, você olha na Vila Leopoldina, por exemplo, ali tem, na Gastão Vidigal, tem bastante gente ali que não tinha antes. Então, pulverizou muito. Eu acho que isso também atrapalha. Não é que atrapalha, mas assim, aumentou e pulverizou. Então, o trabalho que vocês fazem é rodar. Então, vocês conseguem atingir um público muito bom. Porque não é um público específico de algum lugar. Quando eu fui entregar, muitos disseram, comida a gente recebe quase todos os dias. Então, eles deram outras necessidades, por exemplo, água, algumas coisas que eles não recebiam. Eles pedem muita água. E é algo que vocês falaram, que vocês começaram... Kit de higiene, eles falaram assim, putz, a gente não tem nunca. E assim, a pessoa não consegue tomar um banho, não consegue escovar um dente. Mulher, assim, é raro a gente encontrar mulher, mas elas sempre pedem absorvente. Então, a gente anda também com absorvente para entregar. Então, assim, essa questão do pulverizou, né, que você disse, tipo, não é um diferencial, mas é um outro olhar que a gente trouxe para o projeto, que é a questão do andar, né? Então, a gente tem um mapa, a gente mapeia regiões específicas, porque a gente já conhece esses... Claro, casa de algum dia eles não estarem lá, né? Porque muitas vezes que a gente percebe são carroceiros também. Tem muito carroceiro. Então, qual que é o trabalho do carroceiro? Ele vai recolhendo um material reciclável pela cidade, só que ele não volta para casa, né? Ele para na rua. A inteligência artificial me ajudando aqui, gente. Vai falar no trabalho dos carroceiros, Então, o trabalho dos carroceiros, eles param no meio. Então, eles têm que ir até o CEAGESP. Sei lá, eles estão na Barra Funda e vão até o CEAGESP. Eles vão catando e aí eles param no meio para dormir e aí continuam o dia. Então, eles nunca param, às vezes, no mesmo lugar. Às vezes, sim, né? Tem uns ali na Ponte da Lapa que ali é a estação deles no meio do caminho. Então, tem alguns lugares que é mais ou menos como ponto de ônibus. Eles param ali para continuar o trabalho no dia seguinte, porque eles só voltam para casa ou para o apoio de reciclagem com o carrinho cheio, né? Enquanto eles não tiverem com o carrinho cheio, eles não voltam. Então, e aí essas pessoas a gente encontra também na rua bastante. E eu até já vi pessoas que têm um lugar, né, que tem uma residência para morar, mas que não têm condições de ter uma alimentação correta. E também acho que vocês atingem esse público, né? Eu creio que sim. Eu já vi muita gente que não tem condições
e às vezes pega uma marmita, pega uma alimentação para levar para casa, muitas vezes. Sim. Então tem essas situações, né? O garoto Também. lá do ponto de ônibus, que tava Vendendo. doce. É. A gente passou ali na Marquês, que a gente faz a região ali da Zona Oeste, né? A gente faz Lapa e Piquiri. Piquiri. E Barra Funda, né? Barra Funda também. É Lapa, Barra Funda e Piquiri, nesse miolinho ali. Uhum. A gente não vai ter Leopoldina, por exemplo, porque lá aí teria muito mais gente, que nem indo mais sentido centro. Daí é muito mais gente, daí a gente também não conseguiria atender. Atender. A gente delimitou ali uma área que a gente consegue fazer essa entrega das 200 aí e tá sendo ok. Então, e aí o rapaz que a gente, né, parou no Farol, ali na região da Irmã Marquete, a gente parou e aí o menino vendendo doce. Aí deu estalo em alguém, não lembro quem, e falou: "Você quer uma marmita? Você aceita uma marmita?" Aí, poxa, claro que eu aceito, não sei o quê. Aí ele: "Você pode me dar mais uma?" "Posso." Aí a gente deu. Aí ele: "Nossa, eu vou para casa mais cedo hoje, nem acredito, eu tô aqui para conseguir dinheiro para comer." E aí ele agradeceu e saiu correndo pro outro lado da rua para pegar o ônibus que ele ia voltar para casa. Então, assim, era uma pessoa que tinha lar, né? Tava trabalhando, tava tentando né? alguma coisa, ganhar o dinheirinho dele e tal, mas às vezes uma marmita já ajudou, entendeu? Porque é isso, o cara vai vender, sei lá, 10, 20 paçocas para poder comprar um prato de comida. Muitas vezes é isso. E aí a gente tem esses dois públicos. Tem um público que trabalha na rua, tem um público que não sai da rua por conta de vício, tem um público que está ali porque precisa comer, né? Precisa de alguma maneira se alimentar. Então, é muito diversificado, né? E assim, quando você vai para a rua para atender essas pessoas, a primeira coisa que você tem que tirar é o preconceito. Porque você não pode julgar. E ter um crivo para entregar a doação. Então, você está ali por um propósito. O seu propósito é ajudar ao próximo, seja quem for. Então, porque eu trago esse assunto porque existe muito preconceito nesse sentido de alimentar moradores de rua. Ah, é porque faz sujeira. Ah, é porque tá chovendo no molhado. Ah, então, assim, tem muitas questões. A gente já foi xingado. Então, assim, existem muitas questões morais em volta disso. E na verdade, quando você tem essa atitude de fazer esse tipo de trabalho, você não pode julgar, porque senão você para. Porque realmente é chover no molhado. Mas e aí? Por chover no molhado, aquela pessoa vai ficar sem comer? Entendeu? Porque às vezes a pessoa, você até diminui o índice de violência se você alimenta alguém. Sim. Porque você vai tirar aquela pessoa do desespero. Então, é um trabalhinho de formiga mesmo, sabe? Então, você acha que você não está fazendo nada, mas você está fazendo muita coisa. Porque às vezes tem alguém ali na rua, tipo, com frio, já aconteceu, de gente sem roupa, debaixo de uma coberta. E aí você vê que aquela pessoa está numa situação assim. E aí você chega com um cobertor, chega com uma roupa, ele já se sente outra pessoa, né? Já se sente olhado, já se sente amparado. Então, várias pessoas às vezes falam: eu estava pedindo a Deus uma comida, que eu estava com fome. Aí você chega bem na hora e não, foi Deus que te enviou. Então, assim, faz muita diferença. A gente acha que não, a gente acha que a gente está fazendo um desserviço para as políticas públicas, mas não. A gente está só andando junto ali. Está contribuindo, né? Eu acho que a gente tem um papel social muito forte. Inclusive, quando a gente fala de compartilhar, é a gente compartilhar o que a gente tem de bom, né? Então, compartilhar aquilo que a gente tem de melhor. Eu costumo sempre falar, a gente costuma sempre olhar o outro com um olhar negativo. Sempre o outro com aquilo que ele fez de ruim. A gente esquece um pouco do que o outro tem de bom, né? Então, a ideia do compartilha aí é justamente isso. Inclusive, tem um QR Code aqui, pessoal, se vocês quiserem ter mais informações sobre os parceiros do Compartilha aí, acesse o QR Code. Nesse QR Code a gente vai colocar também as informações, fora a descrição debaixo do vídeo, as informações do projeto para quem puder ajudar. Acho que é importante a gente fazer É como eles disseram, né? Talvez eu não consigo ir, mas eu consigo contribuir de alguma forma. Acho que isso é importante. É importante a gente ter esse olhar de contribuição para o outro. Mas até quem não puder, assim, eu não posso contribuir com dinheiro, eu não posso contribuir com alimento, mas quer contribuir com o tempo, quer ajudar, quer entregar, quer estar no front lá, quer ir para a rua, a gente também precisa. Porque quanto mais gente tiver, acho que maior a gente consegue ser e melhorar as nossas entregas, enfim, melhorar o projeto. De repente pensar
em mais coisas, em mais possibilidades, enfim, eu acho que E mais esse é o estruturação caminho. mesmo, porque como o Felipe disse, ele foi num projeto que entrega 500 marmitas e tinha 20 pessoas na cozinha. O nosso entrega 200 e tem 2, 3. Então, assim, sobrecarrega essas pessoas. De repente, mais gente na cozinha, a gente consegue desafogar ali e ficar menos também dependente daquelas pessoas. Porque vamos supor, são 2 pessoas na cozinha, uma fica doente, Já É muito complica, ruim. já entendeu? complica. Complica o trabalho. Então, às vezes, a gente tem que se... Ainda não aconteceu, né? Porque não sei como não aconteceu ainda nesses 3 anos da cozinheira ficar doente. Mas imagina, se ela fica doente e não pode fazer. A gente vai ter que comprometer todo o resto. Então, porque a cozinha é o coração do projeto, né? Então, isso é até a questão do tempo. Então, as pessoas que puderem doar tempo, né? Porque os nossos entregadores são geralmente pessoas que trabalham em horário comercial e só podem trabalhar à noite. Mas existe um grande gargalo que é quem pode doar seu tempo durante o dia, né? Durante a manhã. A produção é feita durante o dia, né? Ou pelo menos meio período ali na parte da tarde, porque não é só a entrega, é isso, é você organizar toda a produção de alimento, a produção dos kits. Então, daí, selecionar tudo, colocar na sacolinha, separar, pra gente já ir... Quando a gente chega pra entrega, eu participo muito mais da entrega. Começamos lá atrás querendo... Eu queria cozinhar, Logística eu queria e fazer a coisa. entrega. É verdade. Eu queria cozinhar, minha ideia era assim, não, eu quero cozinhar. E acabou que a coisa foi crescendo, a gente começou ajudando na cozinha e tudo mais, mas hoje em dia já não... Então, a gente conseguiu separar bem ali os times, quem produz e quem depois vai sair para entregar e tal. Já aconteceu da gente não ter todas as pessoas que entregam. Então, nós somos em 6. Hoje, que entrega tem uma outra pessoa que participa em um dado momento ou não, mas efetivamente são 6. Só que, e se você tem algum problema, aí a gente se vira para entregar 200 marmitas em 2, sabe? Em 3. A gente tem que se virar. E às vezes a gente tem alguns voluntários, como fala, de reserva, né? São voluntários reservas. Então, não foi a pessoa, a gente dá uma ligadinha e fala, você pode ir hoje? E aí esse voluntário aparece. Aí vai, é isso. E aí dá uma salvada na gente, porque tem vezes que todo mundo tem... É isso, a gente tem o nosso trabalho, a gente tem a nossa vida, e aí a gente tem que se dedicar ali, tenta dedicar um pouquinho do nosso tempo para isso. Mas quem quiser ajudar de novo, quem quiser, a gente seria muito bem-vindo. Vou até falar, a nossa base é na Lapa, a gente se encontra... Hoje as coisas são produzidas lá nessa casa que a gente montou lá uma estrutura, tem fogão industrial, tudo mais, isso aqui. Então, a gente montou essa estrutura e é na Lapa. A gente sai da Lapa, a gente se encontra todo mundo lá. Vocês montaram toda a estrutura de fogão industrial, tudo no lugar. Tudo no lugar. Bacana. Começou com fogão de casa, né? Começou no fogão de casa, aí a gente começou a estruturar a coisa. Compramos um fogão industrial, comprou panela grande, porque senão não tem como produzir tudo isso, né? Então, com o tempo, a gente foi estruturando a coisa. A gente vê que ainda tem muito para crescer, tem muito para melhorar, então pessoas são muito bem-vindas. Não só o dinheiro, mas pessoas são muito bem-vindas. Então, se a gente puder divulgar e o pessoal entrar em contato com a gente, quiser participar, vamos embora. Nesse QR Code vão ter as informações, né? Na descrição vão ter as informações e a gente vai deixar um e-mail também que vocês podem entrar em contato para conseguir contribuir. Eu queria agradecer muito a vocês por terem passado um pouco dessa missão de vida, né? Eu acredito que seja uma missão de vida que é ajudar o próximo. Independente de quem seja, como você falou, Viviane, tirar os julgamentos, né? Independente de quem seja, ajudar o próximo. Então, o Alimento Solidário é um projeto muito bacana. Então, se vocês puderem realmente contribuir, como o Felipe falou, de todas as formas, é muito bem-vindo. Eu acho que a gente poderia convidá-los outras vezes para falar um pouquinho, talvez trazer pessoas que estão ali, de repente, na cozinha, para falar um pouco da experiência. Claro, legal. Então, talvez a gente possa até, do canal, ir lá gravar no dia da produção, de repente, para falar um pouquinho, para estimular que a gente possa contribuir, pessoal. Então, gostaria muito de agradecer. Queria que vocês deixassem uma mensagem para as pessoas aí, enfim, falando um pouquinho do projeto. Manda enfim, aí. Né? Uma mensagem final. Uma mensagem final. Eu acho que, sei lá, mas veio na minha cabeça fazer o bem sem olhar a quem. Eu acho que é uma frase meio clichê, assim, mas é um grande motivacional, assim, que é difícil você fazer o bem sem julgar. Então, acho que é um passo aí para
para um mundo melhor. Melhor. É isso. É Muito isso aí. bacana. Pessoal, nós terminamos mais um Pode Compartilhar aqui hoje falando do projeto Alimento Solidário. Quem puder compartilhar, quem não segue o canal, segue o canal. E compartilhe esse vídeo para que a gente possa atingir mais pessoas e que o projeto seja divulgado. Tudo que é bom deve ser divulgado e compartilhado. Pessoal, até a próxima. Valeu. Valeu. Pessoal, então quem quiser contribuir, né, com o projeto, tem um canal para fazer. O Felipe vai falar um pouquinho para nós, né, Felipe? Como é que é feito? O projeto, a gente está, para a gente arrecadar recursos, né? A gente fez essa parceria através de um instituto que chama Instituto Conhecer. Bacana. Então, eles cederam essa parte administrativa assim, para a gente, eles que fazem a captação do recurso e direcionam para o projeto PAS, que é o projeto Alimento Social. Então, a gente vai divulgar lá o nosso Pix e as doações são feitas através desse canal. Inclusive, é feito dessa forma para que seja tudo muito claro, né? Tudo Exatamente. Tudo muito corretinho. Então, assim, é um projeto muito sério. Então, o Felipe, né, passou realmente essa informação para que seja claro para as pessoas. É né, isso aí, Felipe? é isso aí. Né? Então, quem quiser doar, pessoal, tá aqui, entendeu? O Pix, enfim. Obrigado, viu, gente? Fechou. Eu acho que é interessante. Não sei se você vai acabar usando.